A fazenda ainda estava envolta pela névoa da manhã quando o choro da criança ecoou pela senzala pela primeira vez. Não era um choro alto, não era daqueles que exigem atenção imediata. Era um som contido, quase como se já tivesse aprendido cedo demais que não deveria incomodar. Maria segurava o menino contra o peito, sentada sobre o chão de terra batida, enquanto a luz fraca atravessava as frestas da madeira. O ar cheirava a café torrado vindo da casa grande, mas ali, no pequeno espaço onde ela vivia, só havia silêncio e medo. Ela não deveria ter engravidado, não daquele homem, não naquela condição. A gravidez nunca foi anunciada, nunca foi celebrada, nunca foi reconhecida. E quando o menino nasceu, não houve parteira da casa grande, não houve bênção pública. Apenas uma velha da senzala que cortou o cordão em silêncio e olhou para Maria com um olhar que misturava compaixão e aviso. Esse menino vai viver dividido, ela sussurrou. Maria sabia. Desde o primeiro instante, ela sabia que aquela criança carregava um destino que não lhe pertenceria. Durante os primeiros anos, o menino cresceu entre os braços da mãe, alimentado às pressas antes do trabalho, protegido das vistas curiosas. Ele tinha traços que não podiam ser ignorados. A pele mais clara, o formato do rosto, os olhos que lembravam demais alguém da varanda da casa grande. E os olhares começaram. Primeiro foram cochichos, depois ordens. O menino não deveria mais ficar na senzala. Foi levado para dentro da casa grande com a justificativa de que precisava de melhor criação. Maria não protestou, não gritou, não implorou. Ela apenas assentiu, e foi ali que começou o seu verdadeiro sacrifício. Ela passou a vê-lo de longe. Enquanto esfregava o chão de pedra, via o filho aprender a ler. Enquanto carregava água, via o filho vestir roupas limpas. Enquanto servia à mesa, ouvia o menino chamar outra mulher de mãe. Cada palavra era um corte invisível, mas Maria nunca disse nada, nunca revelou a verdade, nunca exigiu reconhecimento, nunca tentou aproximar-se mais do que lhe era permitido. Quando o menino caiu e ralou o joelho no pátio, foi a Sinhá quem correu. Mas era Maria quem, à noite, em silêncio, deixava um pano embebido em ervas sobre a porta dos fundos. Quando ele adoeceu aos 7 anos, foi o médico da cidade que foi chamado. Mas foi Maria quem passou noites acordada rezando, sem que ninguém soubesse. O menino crescia forte, orgulhoso, inteligente e distante. Chamava o Senhor de pai, chamava a Sinhá de mãe, chamava Maria apenas de Mucama. E cada vez que ele pronunciava essa palavra, algo dentro dela se partia, mas não se quebrava, porque ela sabia que o tempo era maior que aquela casa, maior que aquela mentira, maior que aquela injustiça silenciosa. Ela não lutava contra o destino, ela esperava, guardava, observava. E numa pequena caixa de madeira, escondida sob o assoalho solto da senzala, havia um papel dobrado, um único documento, amarelado pelo tempo. Ela nunca abriu diante de ninguém, nunca mostrou, nunca mencionou, mas todas as noites, antes de dormir, tocava nele como quem toca uma promessa, e repetia para si mesma em pensamento: um dia. O menino tornou-se homem, altivo, seguro, preparado para assumir o que acreditava ser seu por direito. A fazenda inteira já o tratava como herdeiro. E Maria continuava em silêncio. Mas o silêncio dela não era vazio, era espera. E quando o senhor da fazenda adoeceu gravemente anos depois, e os advogados começaram a frequentar a casa grande, algo mudou no ar. A palavra herança começou a circular pelos corredores. E Maria, pela primeira vez em muitos anos, sentiu o coração acelerar, porque ela sabia que o tempo, finalmente, estava se aproximando. E naquele momento, enquanto a fazenda se preparava para o inevitável, o destino começava a cobrar o que havia sido guardado por décadas.
Mas ninguém ali estava preparado para o que seria revelado, nem mesmo o homem que acreditava saber exatamente quem era. E o dia da herança ainda nem havia começado. Os anos não passaram de repente, eles se arrastaram. Cada estação parecia pesar sobre os ombros de Maria, como se o tempo tivesse decidido puni-la pela paciência. O menino, agora chamado Antônio pela Casa Grande, crescia como herdeiro legítimo. Aprendeu a montar a cavalo antes dos 10 anos. Aos 12, já lia documentos do engenho ao lado do senhor. Aos 15, era apresentado como o futuro da fazenda. E Maria assistia, sempre à margem, nunca próxima o suficiente para ser notada, nunca distante o suficiente para deixar de sentir. Ela era quem passava pelas salas após o jantar, recolhendo pratos enquanto Antônio discutia números e colheitas com o pai. Era quem costurava discretamente os punhos das camisas que ele rasgava nas cavalgadas. Era quem conhecia cada pequeno hábito do rapaz, o jeito como franzia a testa quando concentrado, o modo como inclinava a cabeça ao ouvir algo importante. Ele tinha o mesmo gesto do pai ao caminhar, mas os olhos eram dela. Maria sabia que, se alguém olhasse com atenção suficiente, perceberia, mas ninguém queria olhar com atenção para uma mucama. O silêncio tornou-se seu escudo, não porque fosse fraca, mas porque entendia que naquela casa a verdade dita cedo demais seria esmagada antes mesmo de ganhar forma. O Senhor nunca negou completamente o que havia acontecido, mas também nunca reconheceu. Entre eles, houve apenas um acordo mudo. O menino ficaria na Casa Grande, receberia nome, educação, posição, e Maria ficaria onde sempre esteve, invisível. Ela aceitou, não por submissão, mas por estratégia, porque sabia que o mundo poderia tirar-lhe o direito de ser mãe, mas não poderia tirar-lhe o sangue que corria nas veias daquele rapaz. Houve noites em que Antônio passou pela senzala por acaso. Raramente, sempre rápido, ele cumprimentava os trabalhadores com um aceno distante, como quem observa parte da propriedade. E quando seus olhos cruzavam os de Maria, havia apenas formalidade. Boa noite, nada mais. Ele não sabia, e talvez fosse melhor que não soubesse. Ainda não. Maria guardava mais do que silêncio. Guardava provas. Anos antes, quando o senhor adoecera pela primeira vez, chamara um advogado da cidade. Houve uma conversa longa, portas fechadas, vozes tensas. Maria ouviu apenas fragmentos enquanto servia café, mas naquela noite, ao limpar a sala, encontrou algo esquecido sobre a mesa. Um rascunho, um papel com nomes, um nome em especial. Antônio, e uma frase escrita de próprio punho pelo Senhor. Reconheço. O restante estava incompleto, mas era suficiente. Maria não levou o papel, não o mostrou a ninguém. Ela apenas esperou. Meses depois, o documento definitivo foi feito, assinado, selado e entregue a alguém. Não ao advogado, não assim mas a um velho conhecido da cidade, homem de reputação discreta. Maria soube disso por acaso, numa conversa ouvida atrás da porta. E naquela mesma noite, tomou uma decisão. Ela precisava garantir que quando o tempo chegasse, nada pudesse ser apagado. Foi então que procurou o velho da cidade em segredo. Não durante o dia, quando os olhos vigiavam, mas numa tarde de domingo, quando a fazenda parecia relaxar sob o calor pesado. Ela não implorou, não acusou, apenas disse: quando chegar o momento, não deixe que mudem o que foi escrito.
O homem a observou longamente. Talvez tenha entendido, talvez não, mas prometeu. E Maria voltou à senzala com o coração inquieto, sabendo que havia feito tudo o que podia. O restante dependia do tempo. Antônio tornou-se adulto convicto de seu lugar. Acreditava que herdaria tudo, que comandaria homens, que manteria a tradição da família. Nunca suspeitou que o destino estava sendo tecido silenciosamente por aquela mesma mulher que ele mal enxergava. E Maria, enquanto os anos avançavam, continuava esperando. Esperando que a justiça não viesse pela força, mas pela palavra escrita. Porque, naquela fazenda, palavras tinham poder. E havia uma que mudaria tudo. Mas o Senhor ainda estava vivo, e enquanto ele respirasse, o segredo permaneceria guardado, até que a doença voltou. Dessa vez, mais forte. E os advogados retornaram à casa grande. A palavra testamento ecoou novamente pelos corredores. E Maria sentiu algo que não sentia há muitos anos. Medo. Não por si, mas por ele, porque quando a verdade viesse, Antônio teria que escolher quem era. E essa escolha poderia custar mais do que qualquer herança. Antônio não era um homem mau. Isso é o que torna tudo pior. Ele era, acima de tudo, um homem moldado. Moldado por uma casa grande que ensinava cedo uma regra invisível. Algumas pessoas nascem para mandar e outras para servir. Ele crescera ouvindo elogios que pareciam naturais demais para serem questionados. Você vai ser grande. Você tem o sangue da liderança. Essa fazenda vai ser tua. E quando uma verdade se repete por anos, ela deixa de ser promessa e vira identidade. Antônio aprendeu a andar com postura, falar sem hesitar, olhar por cima do ombro, como quem pertence àquele chão. Sabia dar ordens sem elevar a voz. Sabia sorrir de um jeito que parecia gentileza, mas carregava autoridade. E aos poucos, começou a acreditar que tudo à sua volta existia para sustentá-lo. Quando atravessava o pátio, os trabalhadores baixavam a cabeça. Quando subia na varanda, os homens paravam para ouvir. Quando entrava na igreja, os olhares se voltavam para ele. Não por amor, mas por respeito treinado. E ali estava o veneno invisível. Antônio confundia respeito com afeto. A Sinhá o tratava como obra própria. Corrigia o tom de voz, ajustava a roupa, escolhia as palavras que ele deveria usar quando falasse com visitas importantes. Ela gostava de exibir o filho exemplar, como se ele fosse prova viva do valor daquela família. O Senhor, por sua vez, via em Antônio um espelho, um sucessor, uma continuação. E Antônio acreditava sem esforço, só que havia pequenas rachaduras que ele fingia não perceber. Às vezes, quando o Senhor bebia um pouco além da conta, o olhar ficava distante, como se lembrasse de algo que preferia esquecer. Em certos dias, quando as discussões sobre herança surgiam, ele encerrava o assunto cedo demais, como se o tema tivesse espinhos. E havia, principalmente, a presença silenciosa de Maria. Antônio a via desde sempre. Ela estava em todo lugar e, ao mesmo tempo, não estava em lugar nenhum. Ela era a pessoa que sabia onde tudo ficava antes mesmo que alguém pedisse. Era quem aparecia com água antes do calor apertar. Era quem ajeitava a mesa sem fazer barulho. Era quem trazia o remédio antes da febre virar desespero. Mas, para Antônio, isso era apenas o mundo funcionando. Como se a dedicação daquela mulher fosse parte natural da fazenda, como o vento, como a terra, como os bois.
Em uma tarde de chuva, por exemplo, Antônio voltava de uma cavalgada e quase escorregou na entrada da casa grande. A lama no chão era traiçoeira. Ele perdeu o equilíbrio e, por um segundo, o corpo inteiro se inclinou para o lado. Maria, que varria o corredor, largou a vassoura e segurou o braço dele instintivamente. Foi um gesto rápido, prático, mas cheio de urgência. O toque da mão dela foi firme demais para ser de uma desconhecida. Antônio virou o rosto no mesmo instante. Os olhos se encontraram. E ali, por uma fração de segundo, ele viu algo diferente. Não era submissão, não era medo, era algo antigo. Um sentimento que não se explica com palavras, mas que pesa no peito como se fosse memória. Maria soltou o braço dele imediatamente e abaixou a cabeça, como se tivesse cometido um erro. Desculpe, senhor. Antônio ficou parado, respirando pesado. Quase falou algo, mas não falou, porque certas perguntas, quando surgem, parecem perigosas. E ele era um homem treinado a evitar perigos emocionais. Naquela noite, porém, ele não conseguiu dormir direito. Algo naquele olhar o perseguia como um som baixo. E para calar esse desconforto, fez o que sempre fazia quando algo fugia do controle. Enterrou-se no trabalho. Nas semanas seguintes, Antônio começou a acompanhar o senhor mais de perto. Visitava depósitos, conferia contas, observava negociações. Ele queria dominar o que seria seu. Queria sentir que estava no caminho certo. E foi nesse processo que começou a ouvir uma palavra com frequência incômoda. Herança. Não era dita com alegria. Era dita com cautela. Como se todo mundo entendesse que aquele assunto podia desencadear uma guerra silenciosa dentro da própria casa. A Sinhá passou a perguntar mais vezes. Você sabe que um dia isso tudo vai ser teu, não sabe? Antônio respondia com confiança. Eu sei. Mas a verdade é que ele não sabia. Ele acreditava. E acreditar é diferente de saber. Certa vez, num jantar com convidados importantes, um homem comentou casualmente sobre o futuro da fazenda e disse: o herdeiro é um homem de sorte, mas o destino tem maneiras curiosas de cobrar certas dívidas. Foi só uma frase, um comentário jogado no ar. Mas o senhor da fazenda apertou o copo com força demais. A Sinhá riu sem graça. E Maria, do outro lado da sala, parou por um instante, como se tivesse sido atingida por aquela palavra. Dívidas. Antônio percebeu. E pela primeira vez sentiu que havia algo ali. Algo escondido, que ninguém queria que ele enxergasse. E quando a doença do senhor voltou com força, trazendo médicos e cochichos, Antônio começou a ouvir conversas atrás de portas fechadas. Falavam sobre documentos, sobre garantias, sobre o que precisa ser mantido como está. E numa dessas noites, ao passar pelo corredor, ele escutou seu próprio nome sendo dito com um tom estranho. Não era orgulho, era tensão. E, pela primeira vez, Antônio fez a pergunta que nunca fizera. O que eu não sei sobre mim? Mas ele ainda não tinha coragem de dizê-la em voz alta. Ainda, porque o dia da herança se aproximava. E quando ele chegasse, não haveria mais como fugir das respostas. 20 anos não transformam apenas um menino em homem. Transformam silêncios em ameaças. A doença do senhor não voltou de forma discreta dessa vez. Ela chegou como uma sombra espessa que se espalhou pelos corredores da casa grande, mudando o ritmo da fazenda inteira. Os cavalos passaram a ser selados menos vezes.
As visitas diminuíram. As janelas permaneceram fechadas por mais tempo. E a palavra que antes circulava em cochichos começou a ser dita abertamente: herança. Antônio percebeu, primeiro pela ausência. O senhor já não o chamava para revisar as contas todas as noites. Já não discutia planos futuros com a mesma convicção. Havia pausas longas nas conversas, como se cada frase exigisse esforço demais. E havia olhares que duravam meio segundo a mais, como se o pai quisesse dizer algo, mas não soubesse como começar. Certa tarde, ao entrar no quarto, Antônio encontrou o senhor sentado na beira da cama, segurando um envelope grosso, lacrado com cera escura. Não era comum vê-lo assim, sem postura, sem autoridade, apenas um homem. Já está pronto, disse o senhor, sem erguer os olhos. Antônio entendeu o que aquilo significava. O documento final, o testamento definitivo. Ele sentiu um misto de orgulho e desconforto. Era o momento que todos esperavam. O momento que confirmaria aquilo que sempre lhe foi prometido. Mas, estranhamente, não houve celebração interna. Houve peso. "Está tudo certo?" perguntou Antônio. O senhor demorou a responder. "Está como deve estar." Não foi uma resposta segura. E Antônio percebeu. Naquela mesma noite, a Sinhá reuniu os advogados na sala principal. As portas foram fechadas. A luz permaneceu acesa até tarde. Maria observava da cozinha. Ela sabia reconhecer quando o destino começava a andar. Não porque alguém lhe contasse, mas porque o ar mudava. A fazenda parecia respirar diferente. Os passos ecoavam mais alto. As vozes eram mais baixas. E pela primeira vez em muitos anos, Maria voltou até o assoalho solto de sua pequena moradia. Ajoelhou-se. Retirou a caixa de madeira. Abriu. O papel ainda estava ali, amarelado, dobrado, preservado como uma promessa que nunca foi esquecida. Ela o segurou por alguns segundos. Não chorou, não tremeu, apenas respirou fundo, porque sabia que aquele papel não precisava ser lido agora. Ele só precisava existir. No dia seguinte, a notícia se espalhou. A leitura da herança aconteceria em 3 dias. 3 dias. A casa grande entrou em estado de expectativa. Parentes distantes foram avisados. Convidados importantes confirmaram presença. O padre da cidade foi chamado para acompanhar o ato. Antônio caminhava pelos corredores com uma confiança ensaiada. Ele cumprimentava todos com firmeza, como se o resultado já estivesse decidido. Mas havia algo diferente dentro dele. Uma inquietação que não sabia nomear. Talvez fosse a memória daquele olhar na chuva. Talvez fosse a frase dita no jantar semanas antes. Talvez fosse o silêncio estranho do pai. Ele tentou afastar o desconforto. Repetiu para si mesmo que era o herdeiro, que sempre fora, que nada mudaria. Isso. Mas quando passou pela senzala naquela tarde e viu Maria sentada à porta, olhando o horizonte como quem espera algo inevitável, sentiu novamente aquele aperto no peito. Ela não parecia derrotada, não parecia resignada, parecia certa. E isso o incomodou. "Você sabe de algo?" ele quase perguntou. Mas não perguntou, porque admitir dúvida seria admitir fragilidade. E ele fora criado para nunca parecer frágil. Na véspera da leitura, o senhor pediu para falar com ele sozinho. Foi uma conversa curta, demasiado curta. "Independentemente do que acontecer amanhã", começou o senhor, com voz baixa, "lembre-se de que o sangue fala mais alto que qualquer papel.
Antônio franziu o senho. Não entendo. O senhor fechou os olhos por um momento. Você vai entender. E nada mais disse. Naquela noite, ninguém dormiu profundamente na casa grande. Os advogados organizaram documentos. A Sinhá rezou no quarto. Os trabalhadores cochichavam do lado de fora. E Maria permaneceu acordada até o amanhecer. Ela não temia a perda. Temia apenas o momento em que a verdade deixaria de ser segredo. Porque quando a palavra fosse lida em voz alta, não haveria como recolhê-la. E no centro de tudo isso estava Antônio, um homem que acreditava saber quem era, mas que estava prestes a descobrir que identidade não se herda, se revela. O sol nasceu mais cedo naquela manhã. Ou talvez tenha sido apenas a ansiedade que fez o tempo parecer curto. A sala principal foi preparada. Cadeiras alinhadas, mesa central, documento lacrado. E quando todos se reuniram, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. A leitura começaria, e com ela, 20 anos de silêncio finalmente seriam cobrados. A sala principal da Casa Grande nunca pareceu tão pequena. Mesmo com o teto alto, as janelas abertas e o ar circulando lentamente, havia algo comprimido ali dentro, algo que não cabia nas paredes. A mesa central estava preparada como se fosse um altar. Sobre ela, o documento lacrado aguardava. O padre permanecia em pé, mãos cruzadas diante do corpo. Os advogados organizavam papéis paralelos, como se a formalidade pudesse amenizar o que estava por vir. A Sinhá mantinha a postura rígida, queixo erguido, olhar fixo em ponto nenhum. Antônio estava à direita da mesa, vestia-se como herdeiro, sentava-se como herdeiro, respirava como alguém que acreditava já ter vencido. Mas por dentro, algo estava inquieto. Maria ficou próxima à porta, não convidada, não anunciada, mas presente, como sempre estivera. O senhor foi trazido à sala com dificuldade. O corpo já não sustentava a imponência de antes. Sentou-se lentamente, como se cada movimento exigisse lembrança de quem fora. O padre pigarreou. Estamos reunidos para a leitura oficial do testamento. A voz ecoou pelo salão com uma clareza desconfortável. Antônio manteve o olhar fixo no lacre. Era apenas papel. Mas aquele papel carregava a confirmação de tudo que lhe foi prometido a vida inteira. O padre quebrou o selo com cuidado. O som da cera partindo foi pequeno, mas pareceu alto demais. O silêncio que se seguiu foi quase físico. O documento foi aberto, folhas desdobradas, e então começou a leitura formal. Primeiro vieram as disposições menores, terras secundárias, valores reservados, pequenas doações à igreja, reconhecimento de dívidas antigas, tudo conforme esperado. A cada linha, Antônio relaxava um pouco mais. Era rotina, era formalidade, era apenas o caminho até o que realmente importava. Até que o padre fez uma pausa, não longa, mas perceptível. Seus olhos voltaram ao início de um parágrafo específico, e ele respirou antes de continuar. Quanto à sucessão principal desta fazenda e seus bens, a sala inteira pareceu inclinar-se para a frente. A Sinhá entrelaçou os dedos. Os advogados ergueram o olhar. Maria fechou os olhos por um breve instante. Reconheço como meu filho legítimo. A palavra legítimo atravessou o ambiente como um corte invisível. Antônio sentiu o coração acelerar. Era aquilo, a confirmação, o que sempre soubera. Mas o padre ainda não havia terminado. Aquele que nasceu do meu sangue e que
Por razões de circunstância, foi criado sob a proteção desta casa. Um murmúrio quase imperceptível percorreu a sala. Não era a frase esperada. Não naquele tom. O senhor fechou os olhos. Maria manteve-se imóvel. O padre continuou. Declaro que Antônio... O nome ecoou. Mas antes que a frase fosse concluída, o senhor levantou a mão com esforço. Continue, disse com voz fraca. O padre assentiu. É meu filho de sangue, nascido de Maria, trabalhadora desta fazenda. A palavra Maria não entrou na sala. Explodiu. A sinhá perdeu a cor do rosto. Um dos advogados deixou cair a pena. Antônio não respirou por um segundo inteiro. O som da própria pulsação invadiu seus ouvidos. Ele olhou para o pai, depois para o padre, depois, lentamente, para a porta. Maria estava ali. Não ajoelhada, não cabisbaixa, apenas de pé, silenciosa, o mesmo silêncio que carregara por 20 anos. Mas agora não era invisível, era central. O padre continuou a leitura, mas as palavras seguintes pareciam distantes. Por este motivo, reconheço sua condição de herdeiro legítimo e declaro que nenhuma contestação poderá invalidar tal direito, uma vez que o vínculo de sangue supera quaisquer convenções sociais estabelecidas nesta casa. Sangue. A palavra que o senhor mencionara na noite anterior. Lembre-se de que o sangue fala mais alto que qualquer papel. Antônio sentiu as pernas enfraquecerem. Ele não estava sendo deserdado, não estava perdendo tudo, mas estava perdendo a história que acreditava ser sua. O herdeiro continuava sendo ele, mas o filho da sinhá, não. O filho legítimo era da mulher que ele chamara de mucama. E isso mudava tudo, não porque alterasse terras, mas porque alterava a identidade. A sinhá levantou-se abruptamente. E isso é um absurdo, sussurrou, mas alto o suficiente para ser ouvido. O senhor abriu os olhos pela última vez naquela manhã e olhou diretamente para Antônio, não com autoridade, mas com culpa. Era a hora, disse apenas isso. Maria deu um único passo à frente, não para reivindicar, não para confrontar, mas para existir. E naquele instante, pela primeira vez em 20 anos, Antônio olhou para ela não como parte da casa, mas como origem, e a pergunta que evitara por tanto tempo finalmente tomou forma. Quem sou eu, afinal? Mas o choque inicial era apenas o começo, porque o documento ainda não havia terminado, e o que viria a seguir colocaria não apenas um nome, mas um destino inteiro diante dele. O padre virou a página lentamente. O som do papel deslizando pareceu alto demais para aquele silêncio. Antônio ainda estava de pé. Maria permanecia próxima à porta. A sinhá havia voltado para a cadeira, mas o corpo dela estava rígido, como se sustentasse uma última muralha invisível. O senhor respirava com dificuldade, mas aguardava. E o padre continuou. Além do reconhecimento de meu filho de sangue, declaro também uma nova pausa. Mais longa dessa vez. Os olhos do padre percorreram a linha como se estivesse confirmando cada palavra. Que a posse integral desta fazenda só poderá ser exercida por Antônio caso ele reconheça publicamente sua mãe, Maria, diante da comunidade e da igreja. O impacto não foi imediato. Primeiro veio a incompreensão, depois o peso. A sala não reagiu com murmúrio, reagiu com silêncio absoluto. A sinhá levantou-se de novo, dessa vez sem controlar a voz. Isso é um absurdo. O padre ergueu a mão com calma.
Está escrito, confirma reconhecida. Um dos advogados confirmou, voz quase trêmula. É uma cláusula de legitimidade moral. Sem o reconhecimento, a sucessão principal fica suspensa. Suspensa. A palavra pairou no ar como uma sentença. Antônio sentiu o chão perder a firmeza. Ele continuava herdeiro, mas não automaticamente. O destino havia colocado uma escolha diante dele. E não era escolha de terra, era escolha de verdade. O padre prosseguiu. Declaro que minha falha em reconhecer Maria publicamente foi covardia. Que meu filho não repita o erro que eu cometi. A sinhá levou a mão ao peito como se tivesse sido golpeada, mas não era violência, era exposição. O Senhor abriu os olhos pela última vez naquela manhã e fixou o olhar em Antônio. Não havia mais autoridade ali. Havia pedido de que o filho tivesse a coragem que ele não teve. Maria, ao ouvir aquelas palavras, não sorriu, não chorou. Mas algo dentro dela relaxou. Porque o documento não lhe dava terras, não lhe dava riqueza, dava-lhe nome. E nome é o que o mundo sempre tentou negar. Antônio sentiu o peso de 20 anos cair sobre os ombros. Ele não estava apenas descobrindo quem era, estava sendo chamado a assumir isso diante de todos, diante da igreja, diante dos homens que o respeitavam, diante da mulher que o criou como símbolo e diante da mulher que o criou como filho. A sala esperava, não porque fosse necessário decidir ali, mas porque todos queriam saber que tipo de homem ele seria. A sinhá se aproximou, falou baixo, mas todos ouviram. Você não precisa fazer isso, o papel não manda no sangue. Mas o próprio documento dizia o contrário, o sangue precisava ser assumido, não escondido. Antônio olhou para Maria novamente e, pela primeira vez, percebeu algo que nunca tinha visto com clareza. Ela nunca tentou tomar nada dele, nunca tentou forçar reconhecimento. Ela sacrificou o próprio lugar para que ele tivesse um. E agora, a única coisa que o documento exigia era verdade. Não submissão, não revanche, não humilhação pública, apenas reconhecimento. A fazenda inteira estava parada, até o vento parecia ter cessado. E então, Antônio deu um passo, não em direção a Sinhá, mas em direção à porta, em direção a Maria. Os olhares acompanharam, a Sinhá endureceu, os advogados prenderam a respiração, Maria permaneceu imóvel, ele parou diante dela. A diferença de altura parecia menor agora, a diferença social menor ainda. E quando falou, a voz não saiu alta, mas saiu clara. Eu preciso entender. Não era ainda a declaração pública, mas era o primeiro gesto de ruptura. O padre fechou o documento. A leitura está concluída. O senhor deixou escapar um último suspiro profundo. E naquele instante não foi a herança que mudou a Casa Grande. Foi a possibilidade de escolha. Porque Antônio poderia ignorar a cláusula, poderia contestar, poderia lutar na justiça, poderia preservar o conforto da mentira. Mas, se o fizesse, perderia o que mais importava, o direito de ser inteiro. E pela primeira vez na vida, ele percebeu que herança não é o que se recebe, é o que se decide honrar. Mas ainda faltava um gesto que decidiria não apenas o futuro da fazenda, mas o destino moral daquela família. E ele teria que acontecer diante de todos, na igreja, no domingo. O domingo amanheceu diferente. Não houve anúncio formal convocando ninguém, mas a notícia já havia corrido pela fazenda inteira e além dela.
A igreja estava cheia antes mesmo do sino tocar. Homens da cidade, mulheres curiosas, trabalhadores da fazenda, parentes distantes. Todos sabiam que algo aconteceria. Não sabiam o quê, mas sabiam que seria decisivo. Maria entrou pela porta lateral, como sempre fazia, sem escolta, sem destaque, sem expectativa. O vestido simples, os passos contidos. Mas naquele dia, os olhares não passavam por ela como antes. Eles paravam, porque agora todos sabiam. Ela não era apenas parte da senzala, era parte da história. Antônio chegou minutos depois, vestido com sobriedade, não com ostentação. O rosto ainda carregava marcas da noite mal dormida, mas havia algo novo nele. Não arrogância, não medo, peso. Assim assentou-se no banco da frente, a postura ereta como se ainda tentasse sustentar a narrativa antiga. O padre iniciou a missa como qualquer outra. Cânticos, leituras, ritual. Mas havia tensão no ar. E quando chegou o momento final, antes da bênção, o padre fechou o livro lentamente. Há algo que precisa ser dito diante desta comunidade. O murmúrio foi imediato. Antônio levantou-se. Os olhos se voltaram para ele. Por anos, aqueles olhares significaram admiração. Naquele dia, significavam expectativa. Ele caminhou até o centro, respirou fundo e por um breve segundo olhou para Sinhá. Depois, virou-se, olhou para Maria. Ela estava sentada 2 fileiras atrás, as mãos cruzadas no colo, a postura humilde que o mundo lhe ensinou. Mas os olhos firmes. Antônio falou, não alto, mas com clareza suficiente para atravessar cada banco daquela igreja. Durante toda a minha vida, eu acreditei saber quem eu era. Pausa. O silêncio era absoluto. Acreditei que meu nome vinha de uma tradição, de uma linhagem, de uma casa. Ele engoliu seco. Mas o sangue não se aprende, ele se carrega. Um movimento discreto percorreu a igreja. Hoje eu reconheço diante de todos que Maria é minha mãe. A palavra mãe ecoou diferente do que qualquer outro termo naquela manhã. Não como posse, não como escândalo, mas como verdade assumida. A Sinhá fechou os olhos. Alguns homens trocaram olhares rápidos, mas ninguém ousou interromper. Antônio continuou. Ela abriu mão do lugar que lhe pertencia para que eu tivesse o meu, e se eu continuar negando isso, eu não herdo nada. Eu perco tudo. A frase ficou suspensa no ar, porque ali não falava um herdeiro. Falava um homem que escolheu identidade. Ele caminhou até Maria e pela primeira vez ajoelhou-se diante dela, não em submissão, mas em reconhecimento. Não houve aplausos, não houve gritos, houve algo mais poderoso: respeito. Maria não chorou. Ela apenas tocou o rosto dele, um gesto simples, o mesmo gesto que fez quando ele nasceu, mas agora, diante do mundo. O padre ergueu a voz. Que fique registrado diante desta comunidade que o reconhecimento foi feito. E naquele instante, a herança deixou de ser papel. Virou escolha. A Sinhá levantou-se lentamente, não derrotada, mas menor, porque a grandeza não estava mais onde ela acreditava. Estava no gesto que acabara de acontecer. Quando a missa terminou, ninguém saiu rápido. As pessoas observavam, processavam, e algo invisível mudava naquela fazenda. Não as terras, não as estruturas, mas a narrativa. Maria saiu da igreja como entrou, sem ostentação, mas pela primeira vez com nome. Antônio caminhou ao lado dela, não atrás, não à frente, ao lado, e a casa grande
que por décadas sustentou uma mentira confortável, precisou aprender algo naquele domingo. O destino não cobra com gritos, cobra com verdade. E a maior herança que um homem pode receber não é terra, é identidade.